Desde quando eu era criança, eu já gostava bastante de qualquer coisa que fosse relacionado ao terror, ou que dava aquele leve medinho, sabe? E um dos meus desenhos favoritos, com certeza, era o Scooby-Doo. Por mais que, né, ao final dos episódios eles acabavam mostrando que fantasmas e espíritos não existiam, muito menos monstros, e quem na verdade era o verdadeiro monstro eram as pessoas. Mesmo assim, eu acho que a construção que eles faziam ao decorrer do episódio era o que dava aquele leve medinho. Então, enquanto eu tava navegando pela comunidade No Sleep, no Reddit, que é de lá que eu tiro as creepypastas que eu leio aqui, eu do nada me deparei com uma creepypasta que me remeteu muito a um episódio do Scooby-Doo que eu tinha muito medo quando eu era criança. O episódio em questão é o episódio 6 da terceira temporada do O Que Há de Novo Scooby-Doo. Resumidamente, a turma do Scooby-Doo eles investigam um farol desativado, que diz a lenda que o antigo faroleiro ele era bem ganancioso, então tipo, tinha um barco em questão que ele estava carregando tipo um ouro. Era alguma coisa bem valiosa, então ele desligou a luz do farol para o barco bater, para mais tarde ele saber exatamente onde o barco estava meio que naufragado, não sei se é essa a palavra certa, mas tipo afundado, e ele ia atrás do ouro. Só que quando ele fez isso, automaticamente uma árvore bateu lá dentro do negócio onde ele estava e ele morreu. Então acabou que até aqueles dias aquele faroleiro fantasma ficava assombrando a torre. Mas né, no final do episódio a gente descobre que era só mais uma pessoa mal intencionada, como em todos os episódios do Scooby-Doo, mas eu quis usar isso como exemplo, já que em todo vídeo, o começo eu tô falando uma coisa diferente, então dessa vez foi o episódio do Scooby-Doo. Enfim, depois dessa introdução, vamos para a creepypasta de hoje. Como eu perdi o meu emprego de faroleiro. Antes da gente ir a fundo nessa história da creepypasta, eu queria explicar para vocês o que é um faroleiro. Por mais que eu dei essa introdução, a gente não entrou a fundo do que realmente é essa profissão. E né, aqui no canal vocês vão se assustando e aprendendo. Então vamos ao que é um faroleiro. Um faroleiro é um profissional responsável por operar e manter faróis, que são estruturas luminosas que guiam embarcações. O objetivo principal do farol é garantir a segurança da navegação marítima, através da emissão de sinais luminosos, evitando acidentes em áreas perigosas como recifes, bancos de areia e rochas. Então, resumidamente, se não for o faroleiro, as suas roupas aí que você comprou na Shein não iria chegar até você, tá bom? Enfim, eu nem sei se roupas da Shein passam por faróis, mas resumidamente, ele serve para os barcos não se perderem. Eu costumava ser faroleiro naquela época, quando eu era mais novo. O trabalho era duro e solitário, como você já espera. Eu nunca ficava mais de 2 semanas antes do que outra pessoa assumisse. Mais do que isso, e você ia perder a cabeça. A maioria dos meus dias era totalmente sem graça, lendo, observando oceanos, garantindo que tudo funcionasse como deveria, nada fora do comum. No entanto, o que aconteceu durante a minha última missão foi diferente. Passei anos tentando entender. Agora, acho que entendo. Fui enviado para um farol antigo na costa. Foi construída uma rocha sombria cercada pelo mar. Sua torre cinza e sinistra parecia desafiar as ondas. Tive que ficar lá por 5 dias. Era bastante tempo para passar sozinho. Sua mente começa a vagar e você se torna mais imaginativo. Ou assim eu pensava. Os 2 primeiros dias passaram despercebidos. O céu estava limpo, eu estava morrendo de tédio. Eu tinha trazido um livro para me manter ocupado. Caso contrário, tudo que eu tinha que fazer era acender a lâmpada ao anoitecer e verificar se nada estava errado com ela durante a noite. Era só isso, não muito mais para fazer. No terceiro dia, no entanto, o tempo piorou. Uma tempestade estava a caminho. Você sabe como chamamos os faróis da costa? Infernos. Nós os chamamos de infernos, porque quando a tempestade te atinge, tudo que você pode fazer é rezar. Rezar para que as pedras sejam mais fortes do que as ondas quebrando a torre. Rezar para que os ventos não derrubem um telhado na sua cabeça. Os gritos do mar são tão altos que se você tentar falar, não consegue ouvir sua própria voz. Mas dessa vez, os gritos eram diferentes. Começou como de costume.
Ventos fortes, ondas altas, chuva torrencial. Conforme o vento aumentava, no entanto, algo mudou. As rajadas soavam cada vez menos naturais. Tentei ignorar no começo, mas era inconfundível. Parecia inúmeras vozes mortas fundidas em um coro horrível. Conforme a noite escurecia, conforme a tempestade aumentava, o vento começou a falar. Achei que estava alucinando no começo. Achei que minha solidão estava afetando meus nervos. Mas eu ouvi claramente. No uivo da tempestade, era na verdade a única coisa que eu conseguia ouvir. Estava cantando o meu nome várias e várias vezes, em 1000 vozes diferentes. Estava me chamando. Engoli muitos comprimidos para dormir antes de finalmente desmaiar. Acordei no dia seguinte decepcionado comigo mesmo. Eu era um homem do mar, nascido e criado de frente para o oceano. Tinha deixado pensamentos delirantes e falsas impressões tomarem conta de mim. Eu não ia deixar isso acontecer de novo. O dia estava tranquilo, ao contrário da noite anterior. A tempestade havia passado e ondas tímidas lambiam as fundações do farol. Terminei meu livro. Gente, uma dúvida que do nada me surgiu. Mano, ele está no meio do nada, tá ligado? Tudo em volta dele é mar. Como que ele faz pra, tipo assim, almoçar, jantar, comer uma besteirinha? Será que, tipo assim, os faroleiros têm comida dentro do farol, banheiro, o banho? Como é que eles tomam? É no mar? Tipo, sei lá, deu uma leve dúvida assim. No final do dia, subi para a sala da lanterna, para acender a lâmpada e assistir ao pôr do sol. A vista era linda, parecia que o oceano estava devorando o sol, engolindo toda a sua luz. Mas, quando os últimos raios de sol se foram, notei algo estranho, de novo. Uma onda, bem longe. Uma onda que não era como as outras, era perfeitamente reta, coberta por uma espuma espessa. Entre as outras ondas parecia antinatural. Estava se movendo em minha direção, ao contrário de todas as outras. Determinado a não deixar meus pensamentos me dominarem, fiquei lá para observar. Os minutos se passaram enquanto a onda se aproximava em um ritmo constante. Finalmente, ela bateu nas rochas abaixo. Soltei um suspiro de alívio. Mas minha respiração parou, em um choque de horror, quando as águas recuaram, deixando algo na costa. Uma forma branca, contorcida e sem forma, inteiramente feita de espuma. A forma começou a se mover, lentamente. Rastejou pelas rochas, procurando uma maneira de entrar. Eu não ia fugir. Não era bravura da minha parte, eu não tinha para onde ir de qualquer maneira. Então fiquei no topo da torre, observando a forma de cima. Eu disse a mim mesmo que tinha vantagem. A forma parou na porta. Levantou-se sobre as patas traseiras. Parecia uma mulher, mas seus torsos eram indistintivos. Não tinha rosto próprio, era apenas espuma. Olhou para mim. Não tinha olhos, mas eu senti que estava me observando. Algo antigo, antinatural, estava lançando o seu olhar sobre o ser miserável. Então, uma fenda apareceu onde deveria estar sua boca. A criatura estava sorrindo para mim. Este sorriso não transmitia calor nem malícia. Era um sorriso indiferente e desprezível. O monstro parecia ligeiramente divertido. Levantou o braço e apontou seu dedo longo e impossível para mim. E então gritou. Um grito tão alto que fez a tempestade do dia anterior parecer silêncio. Um grito agudo e penetrante que perfurou meu crânio. Tapei os ouvidos e caí, quando a dor se tornou cada vez mais intensa, virando as costas para a criatura. E então parou de repente. Os minutos passaram. Eu ainda estava paralisado de medo. A dor diminuiu, e reuni toda a minha coragem para me levantar e dar uma olhada na forma. Mas tinha desaparecido. Tudo o que restava era um rastro de espuma onde eu tinha visto pela última vez, bem em frente à porta. Pensei em pedir ajuda e ir embora. Hesitei, mas me convenci a não fazê-lo. Eu era um homem racional. Eu sei que estar sozinho pode pregar peças em sua mente. Talvez eu estivesse sonhando com a forma. Talvez eu estivesse confundindo com outra coisa. De qualquer forma, eu só tinha mais um dia. Então o barco viria. E eu logo deixaria o inferno. Foi um erro. A última noite foi a pior de todas. Parecia que o próprio mar queria me enlouquecer. Tudo começou ao anoitecer. No começo, o vento. O que começou como uma brisa suave, logo se tornou outra tempestade. E desta vez a tempestade começou a rir. Estava rindo de mim, zombando da minha torre ridícula no meio do oceano.
E então as ondas, em vez de passar, elas começaram a convergir em direção ao farol, como se desejassem me derrubar. Quando se aproximaram, meus olhos se arregalaram. Eu podia ver a forma branca no topo das ondas. Elas pareciam exatamente como o monstro que vi no dia anterior, torcidas e amaldiçoadas. Havia centenas delas. A gota d'água foram as luzes fracas e escuras que apareceram no horizonte. Eu as confundi com navios no começo, quando as primeiras 3 ou 4 apareceram, mas elas ficaram mais numerosas, centenas, depois milhares de luzes impossíveis, todas pulsando e dançando em uníssono, bem distantes. Eu estava cercado, os ventos, as ondas, as luzes, todos desejavam o meu fim. Eu podia sentir isso. Em um ato de coragem, subi as escadas e acendi a lâmpada. Achei que ia afogar as luzes, achei que ia queimar a espuma, mas era meu desespero. Teve o efeito oposto. Todo o inferno se soltou. As formas seguiram o feixe a uma velocidade impossível. As luzes ficaram cegamente brilhantes e avançaram em minha direção. O vento ficou mais forte, sacudindo as fundações do farol. Eu tinha que fazer isso parar. Fiz algo imprudente. Desliguei a lâmpada novamente. E então, de repente, tudo parou. As luzes desapareceram. O vento se acalmou. As formas voltaram para o oceano de onde vieram. Uma névoa espessa tomou o lugar delas. E então fiquei lá, sozinho, enquanto eu chorava até dormir. Fui acordado horas depois, no meio da noite, por um som de colisão. Metal se separando, enchendo o ar de horror mecânico. Levantei-me e olhei ao redor, mas o luar estava muito fraco e a névoa estava muito espessa para ouvir alguma coisa. Durou 1 minuto, depois parou. E então eu os ouvi, gritos humanos, abafado pela névoa. Meus olhos se arregalaram quando cheguei à conclusão. Um navio havia colidido com os recifes que cercavam a torre. Os marinheiros, infelizmente, não puderam vê-los. Eu tinha desligado as luzes que deveriam tê-los guiado. Os gritos duraram um tempo. Depois, um por um, eles silenciaram. Quando as águas reivindicaram suas almas, seguiu-se um momento de silêncio. A névoa engrossou em torno da torre, pesada e imóvel. Então o vento subiu novamente. Uma rajada fina e fria escorregou pelas rachaduras da sala da lanterna. Carregava consigo um som, fraco no começo, indistinguível do ar uivante. Uma risada de mulher, distante e prolongada, como se o próprio mar tivesse aprendido a zombar de mim. Desvaneceu-se lentamente, deixando apenas a batida do meu coração. Então o silêncio recuperou seu trono. Perdi o emprego, é claro. Eu disse a eles que foi uma falha mecânica do farol, mas isso não foi desculpa. Meu trabalho era precisamente evitar isso. Passei os anos seguintes pensando no que havia acontecido. Eu estava com medo de perceber, mas havia apenas uma explicação. Queria que eu desligasse a lâmpada. Queria que eles morressem. Para aqueles que lerem essas palavras, considerem meu aviso. Não temam os monstros no mar. Temam o próprio mar, pois ele é o monstro. E ele se alimenta dos afogados. Terminamos de ler a creepypasta. E, mano, quando eu escolhi ela, eu fiquei muito na dúvida, né? Tipo, será que eu trago ou não trago? Entendeu? Porque, tipo assim, eu queria usar esse exemplo, né, do Scooby-Doo pra pegar naquela nostalgia e tal. Mas conforme eu li a primeira vez, eu não gostei tanto. E eu parei e pensei, não, velho, tá muito fantasioso. Esse negócio da espuma no mar e tal. Só que aí, quando eu terminei de ler, eu fiquei tipo, eu preciso trazer isso daqui pro canal. Eu gostei bastante da construção da história e faz a gente pensar em várias teorias. Tipo, eu paro e penso, será que realmente existiu aquela espuma? Ou o nosso protagonista só simplesmente estava, sei lá, por algum motivo com medo de ficar naquela torre e começou a imaginar coisas. Mas ao mesmo tempo, pode ser que não seja imaginação. Tudo aquilo aconteceu para aquela construção do medo. Para ele se sentir com tanto medo ao ponto dele desligar a luz. Dele fazer a única coisa que ele não deveria fazer. E por algum motivo, então, aquela criatura ou o próprio mar queria a morte de alguém. Tá ligado? Queria a morte daqueles marinheiros.
ou simplesmente pode ter sido sim, só um erro do protagonista. Mas, sei lá, eu acho que é agoniante esse negócio de tipo, sabe, tanto da vítima, né, de você morrer no mar, mas também é agoniante de saber que você foi a mão que apertou para aquelas pessoas morrerem. É igual na creepypasta anterior, né, que o protagonista que apertou para a montanha-russa ir, essa foi a mesma coisa, entendeu? Da mesma forma que aquele protagonista apertou para a montanha-russa ir, esse protagonista apertou para a luz desligar. Mas comentem aí o que vocês acharam dessa creepypasta, também comentem as próximas creepypastas que eu vou ler, que é um bagulho que eu até tava conversando com a minha melhor amiga. Eu tô meio que fazendo um monte de creepypasta aleatória, né? Tipo, mano, envolvendo montanha-russa, acampamento, agora o farol. Sendo que normalmente os youtubers, né, eles fazem aquelas creepypasta mais tipo que te dá medo, que pega o sobrenatural mesmo. E eu quero também achar essas creepypastas, eu também quero saber a opinião de vocês. Que vai que vocês estão gostando dessa construção também, desse diferenciamento, entendeu? Mas é isso, gente. Se inscreva aí no canal que a gente tá rumo a 1000 inscritos, entendeu? Falta aí pouquíssimo inscrito assim, entendeu? Vocês compartilhar o vídeo, dar o like aí, ó. Mano, vai dar certo, entendeu? Pra gente chegar aos 1000 inscritos até o final desse mês, ou talvez até o final do mês que vem. É isso, gente, amo vocês, muito obrigado por assistir esse vídeo, e muito obrigado para todo mundo que se inscreveu no canal anteriormente, e que talvez está se inscrevendo agora. Tchau!